Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer imenso fazer parte desse evento grandioso que o Instituto do Direito Favorável está promovendo. Reuniu aí grandes amigos que a vida nos deu nesse Brasil lindo e por meio desse evento a gente vai trocar mais experiências com o único objetivo: ajudar uns aos outros, tá certo? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ângelo Pessini, eu sou advogado tributarista no estado de Roraima e recebi esse convite ao lado de grandes parceiros espalhados pelos estados do Brasil, para que a gente possa conversar um pouquinho, cada um dentro do seu assunto. Outra coisa que eu queria falar também para vocês é que o Instituto do Direito Favorável, ele deu um presentinho que liberou um acesso muito bacana para vocês que estão nos assistindo. Então fica aí até o final que a gente vai divulgar qual que é esse grande presente que eles dedicaram a esse momento, tá certo? Gente, vamos falar hoje sobre gestão do escritório moderno. Cara, um assunto extremamente importante. Já perceberam aqui que não vai ser tratado com formalidade, afinal, não estamos em uma audiência, não estamos discutindo com o advogado alguma tese, nem atendendo algum cliente, nada disso. Estamos entre amigos e aqui a gente conversa com o maior carinho possível, né? Tá bom? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre gestão do escritório moderno. E a gente tem que começar pelo começo. Que começo é esse? O momento no qual a gente pega a tão sonhada vermelhinha, carteirinha, chame como quiser, tem até uns céticos aí que não, como se apelidássemos de carteirinha fosse algo que menosprezasse, nada disso. Chame como você bem entender. Você conseguiu o seu assento junto à Ordem dos Advogados do Brasil e é com muito orgulho que dia após dia a gente acorda e sai aí pelas ruas ajudando os nossos clientes a resolver seus problemas, não é mesmo? Então a gente começa por aqui, pegando a carteira da OAB. E aí vem uma pergunta extremamente importante, corriqueira. Qual caminho nós devemos seguir a partir de então? E aí, muitas vezes, um recém-advogado não sabe bem qual caminho trilhar, afinal, ninguém fez aqui bacharelado em advocacia. Pelo contrário, fizemos bacharelado em direito. A advocacia, o exercício da advocacia, ele se dá dia após dia, não é mesmo? E a gente pode dizer assim que a advocacia ela se dá por meio de alguns pilares. Bom, primeiramente deles, o pilar principal seria a tecnicidade do negócio, né? Ou seja, a gente tem que escolher qual ramo a gente talvez atue com maior profundidade. E para a escolha disso, a gente veio para um esqueminha aqui muito simples, que é o seguinte, ó. Não se preocupe com o tamanho da letra, não sei se você está assistindo no smartphone ou se você está assistindo no computador, mas a edição vai disponibilizar esse material para vocês, tá certo? Então vamos lá, vai acompanhando aí. Pegamos a carteira da OAB, a gente tem que definir o seguinte, olha, o que é aquele conjunto de ramos do direito do qual eu me farei um especialista nesse sentido? É isso aí mesmo, a atuação não pode ser genérica não, numa grosseiridade, um exemplo grosseiro, tratando como os médicos, olha, o clínico geral na advocacia não vai ter mais muito tempo útil de vida não, viu? A bem da verdade, os clínicos gerais já estão sofrendo bastante. Ou você é o melhor, um dos melhores naquela área da qual, ou aquele conjunto de áreas que você escolheu, ou você terá sérias dificuldades no dia a dia da labuta da advocacia, no mundo público da advocacia. E para escolher isso, o ramo, nada mais, nada menos do que você escolher aquele no qual você adora ler, adora assistir e participar de eventos, adora escrever, tá certo? E quando você escolhe esse conjunto de ramos, você de certa maneira está escolhendo o seu público-alvo. E quando a gente escolhe o conjunto de ramos e o público-alvo, você tem que levar em considerações assim, qual será a localidade da minha atuação, sabe? Quer ver, eu dou um exemplo, aqui em Roraima nós não temos mar, né? Lembrou da aula de geografia aí, né? Em cima da gente tem a Venezuela, com uma crise tremenda. Abaixo de nós temos o Amazonas, não é? Então não temos mar. Então será que um advogado especialista em direito marítimo teria campo aqui em Roraima? Entenderam? Então essas são pequenas preocupações que às vezes passam desapercebido aí entre as pessoas. Você tem que se atentar inclusive para esses detalhes, que não são detalhes, né? Detalhes somente no conceito geral da palavra. Isso é algo que você deve observar, porque vai fazer toda a diferença na sua atuação. Tem pessoas que gostam do direito penal, né? Nossa, o penal é muito bom porque a gente fecha os olhos
E aí quando a gente fala assim, A matou B, você vê o bonequinho ali, A matando B, foi com arma de fogo, plum, acabou de aparecer uma arma de fogo na mão do bonequinho. Agora se a gente vai para o campo do direito tributário, já não é bem assim. A gente fala uma manifestação de inconformidade, que é apresentada na Receita Federal. E aí? Isso é redondo, é quadrado, é branco, é preto, tá vendo? Vai ler o Código Tributário Nacional, é outra confusão, você não enxerga muita coisa. Bom, e por que eu estou fazendo essa segunda comparação? Porque aquele que adora direito penal tem que estar preparado para estar lá. Na cadeia, não tem hora, nas penitenciárias também não tem hora. Então, vocês estão vendo? A cada ramo você tem um estilo de vida a seguir. Nós que somos tributaristas, lembra que direito tributário, pouquíssimas vezes nós temos audiência. Olha lá quando nós temos a autoconciliação, que muitas vezes restam infrutíferas por parte do próprio Estado, do próprio município, que não tem interesse em, por lá, suas teses, né? Conservadoristas, digamos assim. Mas, vocês estão percebendo? Essa é uma preocupação que você tem que ter em mente. Qual é o ramo do direito que eu escolher? A localidade que esse ramo, então, de certa maneira, me levará aos clientes. E onde é que eu estou? Eu resido próximo ao distrito industrial, se eu estou falando, se eu estou pensando em advogar para empresas, eu estou muito distante, entenderam? Beleza, então, ponto principal e inicial é esse. Qual caminho seguir? E depois que você escolhe o ramo, você tem que levar em consideração também como é que vai se dar o recebimento desses honorários. Por isso que tem aqui embaixo 3 pontos: honorários fixos, honorários do sucesso e honorários pontuais. Vou explicar também para quem ainda não entende. Os que já conhecem, desculpa aí eu estar repetindo o que vocês já sabem, tá bom? Mas nunca é bastante. Vamos lá, vamos começar. Honorários fixos. Bom, o nome já diz, né? São os contratos fixos que nós temos com os nossos clientes. Geralmente quem advoga para empresas, e aí é chamado assim, apelidado como advocacia de partido, você recebe ali um mensal para cuidar de um grupo de ações, não é mesmo? Seja o direito trabalhista, seja alguma questão regulatória, seja tributário, enfim. Então, honorários fixos são os honorários que você recebe mensalmente por meio de um contrato, independente do valor da causa, enfim. E vai refazendo o cálculo desses honorários a partir do quantitativo de demandas. Honorários de sucesso, comum aí para 100 números, que é o quê? Você não recebe nada no início, ou recebe no início muito pouco, e a vultosidade desses honorários serão pagos somente no final, havendo sucesso na causa, né? E honorários pontuais, também uma quantidade imensa de advogados, e não é errado, advogam, e são aqueles advogados correspondentes. É um nicho da advocacia, tem que ser reconhecido, isso é um nicho. Os escritórios de fato precisam desses advogados para darem suportes em outros estados, né? E aí a gente fala pontuais porque são para atos pontuais. Você não tem um mensal, às vezes até sim, né? Uma semelhança ser contratado, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Ou mesmo honorários no sucesso, que é muito apartado em relação a isso, muito distante dos correspondentes, tá certo? Então, escolhemos o nosso ramo, definimos a nossa localidade, nosso estilo de vida, digamos assim, lugares a percorrer e tudo mais, e os tipos de honorários que trarão para o escritório a maior parcela. Afinal, você que já tem advogado e está assistindo esse vídeo, você já parou para refletir de onde que vem a maior quantidade de honorários do seu escritório? Tu tens recebido esses honorários de onde? De pessoas físicas, empresas? Se são pessoas físicas, o quantitativo tem sido maior do que homens, mulheres? Quais tipos de ações? Sabe? Empresas. Das empresas que lhe pagam, quais são os setores dos quais você tem uma participação? Essas análises, elas são extremamente necessárias. Estamos aqui tratando sobre gestão do escritório. Você, além de advogado, assina aí como empresário, sabe? Que é isso aí. Aí você fala assim, empresário é que tem empresa, não é? Isso. Mas você tem que ir além. Você tem que empreender. E a gente também vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá bom? Vamos passar para o próximo. Ângelo, decidi aqui então o meu ramo, minha localidade, os honorários, bacana. O que eu faço mais? Qual é o próximo passo? Você pensa em fazer uma advocacia de maneira autônoma? Ou você, porventura, vai ser empregado de alguma empresa ou departamento? Ou você vai ter o seu escritório próprio? Vamos desmitificar um pouquinho isso. Vamos lá. O primeiro deles é se você for empregado. Empregado, eu estou falando de CTPS assinada. Você pode ser muito bem um advogado contratado do escritório,
ter uma carteira de trabalho assinada, ou então você pode ter um assento no departamento jurídico de alguma empresa privada. Nós temos aí grandes empresas que, além de ter um escritório contratado para cuidar de suas causas, dentro da própria empresa tem lá o departamento jurídico liderado por um advogado que cuida então das demandas ali ou das dúvidas, né, das pessoas que se fazem presentes ali no RH ou setor de vendas, tá certo? E você tem que atentar para o seguinte: você que é contratado em escritório de advocacia ou numa empresa privada, já perguntou se você tem um plano de carreira aí, como é que vai ser o sucesso? Ou melhor, como é que vai ser o seu futuro ali na frente? Em decorrência do sucesso diário da sua atuação. Você terá oportunidade de crescer? Você terá melhoria de salários, né, a cada graduação? Qual é o plano de carreira? Você é o que hoje? É sênior? É o que? Júnior? Qual que é a situação? Entenderam? Se preocupem com isso, é importante. Ou então você também, pulando do privado para o público, você pode ocupar aqueles cargos comissionados, que são destinados única e exclusivamente para quem é advogado. Só que muita atenção, tem até aqui um trechinho daquela música, né? Que seja eterno enquanto dure esse amor. Por quê? Porque todas as vezes que troca ali de gestão, sobretudo nas eleições, né? Uma nova gestão assume, ó, se você não for um vencedor, ou seja, ocupar a parte de quem venceu, geralmente você vai para a rua. Por isso, aqueles que ocupam, que estejam nos assistindo e que estão ocupando cargos comissionados, prestem atenção. Isso é um degrau, certo? Ocupem, tirem todo o aprendizado suficiente possível desse cargo e cuidado com o salário que você recebe. Invista esses valores, economize, porque não é para sempre. Você sentou ou está sentado em um assento que já foi ocupado por dezenas ou centenas e você é só o próximo, tá bom? Então preste atenção, não é para sempre. É uma preocupação muito grande porque a gente encontra amigos advogados que sentam em cargos públicos, né? Ocupam ali um cargo comissionado, vivem muito bem e dali de um mês para o outro é posto à rua e aí vem um aperto porque não soube fazer uso ou bom uso do seu dinheiro, não soube gerir ali o que recebia. Então muita atenção, tá bom? Próximo passo. Advogado autônomo. Nossa, a grande maioria, né? Pegou a AB ali, fez o juramento. A partir daquele momento, tá com a AB no seu bolso, você é advogado autônomo. Você é autônomo, vai entrar no seu carro ali, saiu da OAB, foi interpelado por alguém, doutor, me ajude. Sua primeira causa, parabéns. Entenderam? E aquele advogado autônomo é um advogado solitário. E tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Vamos lá. Você é advogado autônomo, você pode começar seu escritório em casa. Você pode, não quero ir para a minha casa, posso então ir para aquelas empresas que disponibilizam espaço, né? O famoso coworking aí, muito comum. Todas as cidades do Brasil, acredito que tenham pelo menos um espaçozinho ali disponível para isso. Ou você pode ir para os escritórios modelos que seccionais disponibilizam. Uma sala ali que você paga ou não paga, o custeio mínimo, né? E você pode usufruir daquele espaço. Então, advogado autônomo geralmente não tem uma estrutura ainda fixa. Eu aproveito para falar que é o seguinte, ó. Eu estou gravando na minha sala, tá bom? Daqui a pouco pode tocar o telefone, enfim. Veja que a gente está conversando de um advogado que advoga de fato. Tem muita gente aí falando coisas, ensinando teses que não advogam, tá bom? Então, se porventura tocar o telefone, eu até peço desculpas. Estamos no dia a dia aqui correndo, vamos conversar. Então, o advogado autônomo tem esses espaços aí para exercer sua profissão. Só que é o seguinte, ó, cercado de problemas. Por quê? Problemas se dão porque muitas vezes você não tem uma estrutura adequada para receber o seu cliente. Talvez quando vai uma pessoa, até vai, um casal até vai, daqui a pouco vem um grupo grande, você já não tem mais esse espaço disponível. E isso é um problema, não é mesmo? Então, a gente saltou aqui para o próximo slide, que é quando a gente já começa a pensar um pouquinho mais além. E a imagem que tem aqui no fundo, ó, é do escritório, muito bonito. Bom, imagem que estava disponibilizada na internet, tá bom? Aí sem propriedade identificada mesmo, livre. Então, é um escritório muito belo, muito bacana. Mas você não precisa começar assim. Tem humildade de saber que esse amigo que conseguiu esse escritório deve ter caminhado um bocado. Até para saber usar essa estrutura, sabia? Não adianta você só comprar um escritório fantasticamente lindo
moderno, se você não sabe usar aquilo. O trato, a advocacia, bem dizer hoje, ela só precisa de um token que você deve ter aí, a sua carteira da OAB no seu bolso e um computador com internet. Pronto. E aí, com isso, com esse mínimo, você advoga tranquilamente, não é mesmo? Se porventura o processo for físico, aí já acrescenta-se aí uma impressora com scanner, né? Mas enfim, em sua maioria é assim que funciona. Então, isso aqui tudo, também tem que saber saber como utilizar tudo isso. E você tem que estar preparado. Então, tenha humildade, não sinta vergonha também, é importante falar isso. Você que está começando pequeno, não sinta vergonha, todos nós começamos assim. Com as exceções de já ter na família um pai, um irmão, enfim, alguém que já tivesse uma estrutura, tirando essas exceções, todos nós começamos como pequenos mesmo. Tá certo? O importante é que você saiba o que esteja fazendo. Conhece a lei? Vou voltar aqui, por exemplo, anterior. Quer ser advogado criminalista? Cara, você leu o Código Penal todo? Você leu o Código de Processo Penal todo? Começamos por aí. A Constituição da República está aqui na pontinha da língua? A legislação esparsa de drogas e tudo mais, você conhece? Isso é que é importante. Nem a cadeira que você vai sentar, se ela custou R$100 ou R$1.000. Isso é de menos. O importante é que quando o cliente senta na sua mesa, você tenha capacidade suficiente de dirimir as dúvidas do seu cliente. Isso sim faz toda a diferença. Transfere ao seu cliente segurança. E é isso que você precisa se preocupar. Tá bom? Tem muito advogado por aí também, que tem escritórios muito belos, mas na cabeça, tá lá ainda da época da faculdade. E aí não prospera. A gente não compra cliente dessa forma. A gente conquista o cliente por meio do conhecimento do nosso preparo. Além da questão técnica, lembra que o advogado ele é multifacetado, né? O que eu quero dizer com isso? Você é um pouco psicólogo, você é um pouco amigo, irmão, a depender do caso, você é um pouco pai, mãe daquela pessoa que você está atendendo, é marido, esposa, sabe? Tem que saber conversar, tem que saber, saber negociar. Então, a preparação de advogado, ela se dá num todo, né? Não somente li uma lei e estou preparado, não é somente isso. Isso aí o computador faz e está fazendo muito bem feito, diga-se de passagem, também vou falar disso aqui um pouquinho lá na frente, não é? Então, o lado humano também tem que ser buscado pelo advogado. Então, falando do escritório próprio agora, que seria a terceira vertente, você pode formalizar seu escritório, e aí eu digo formalizar porque aquele que advoga utilizando seu CPF, lembra que a cada nota emitida, você ao declarar, obviamente, não é isso? Vai recolher 27,5%. É uma tributação extremamente excessiva, haja vista de já ser disponibilizada há muito tempo, que você formalize seu escritório como empresa, ou seja, tem um CNPJ. E falar, mas eu não tenho um sócio, eu te digo assim, mas não precisa. Você consegue formalizar seu escritório na formalidade de sociedade unipessoal. Muito tranquilo isso. Inclusive em relação às anuidades, tá bom? Ou então, sócios. E aí, foi na revisão do estatuto recente, foi então de fato formalizado algo que já acontecia muito, que são os famosos escritórios compartilhados. O que é isso? Você chama os seus amigos e divide ali o centro de custo, os seus honorários você não precisa dividir. Então, abre um CNPJ, né? Abre assim no sentido genérico, tá bom, gente? Formaliza o pedido na OAB, da OAB vai para a junta comercial, ou quer dizer, desculpa, você formaliza na OAB e não precisa ir para a junta comercial, e da própria OAB você vai para a Receita Federal e, por fim, para a Prefeitura Municipal por conta do alvará. E aí tá, formalizou o CNPJ, né? Enfim, a construção da sua empresa. E junto com seus amigos você divide o custo da energia elétrica, da secretária, do software que porventura você vai utilizar, enfim, do telefone. E os clientes que vão vindo, cada advogado cuida do seu e recebe os seus respectivos honorários. Então essa modalidade também é possível, tá bom? Lembrando que é o seguinte, quando você fala em escritórios como um todo, obviamente estou falando dos sócios, o pessoal é uma pessoa só, né? Poxa, o nome já diz. Então, sócios ou mesmo compartilhados, lembra que o impedimento daquele advogado não acompanha os demais. Te dou um exemplo. Digamos que um dos seus sócios tem um cargo comissionado na prefeitura.
Não quer dizer que todos os sócios não vão poder advogar contra a prefeitura, nada disso. Somente aquele advogado que tem impedimento. Ele não pode advogar contra a fazenda que o remunera, mas os demais estão livres, tá bom? Então, assim, foram rasgados, pelo menos as amarras que até então tinham, foram tiradas, para que o advogado tenha livre exercício da sua profissão. Beleza? Vamos lá. Plano estratégico do escritório. Achou que era fácil? Só abrir um escritório por meio da formalização, cobrar uma cadeira bonitinha, tal. Não é assim não. Você tem que entender onde você está e saber aí para onde é que você vai. Tá pensando em ir para onde? Tá pensando em ter quantos clientes? Tá pensando em faturar quanto? Como é que tá o seu centro de custo? Tudo isso tem que ser pensado, tá bom? A estrutura física, por exemplo, é algo muito importante nesse plano estratégico. Porque assim, você pode iniciar um escritório, né? Formalizar um escritório, tranquilo, gastando o mínimo possível, ou você já pode inaugurar cheio de dívidas. Bom, vamos lá, tempo para pensar qual é a melhor opção. É evidente que se você tiver um pouquinho de bom senso, você irá estruturar seu escritório de acordo com as suas possibilidades. Não é mesmo? Como eu disse no início, não há necessidade de dispor e penhorar tudo que você tem a troco de um escritório fantasticamente lindo. Aqui eu estou falando como gestor. Você vai ter diversas dúvidas nisso. Bom, vamos trocar a fachada? Vamos trocar os móveis de uma sala X, Y, Z? Vamos trocar os equipamentos? Isso tem que ser planejado. Você não vai misturar os seus recursos financeiros, pessoa física, com os do empreendimento. E você também não vai, a troco de embelezar a estrutura do seu escritório, utilizar o dinheiro de maneira irracional. Os seus honorários, eles são como o ar que enche os pulmões da pessoa física. Pessoa jurídica não tem pulmão. Pessoa jurídica precisa de vendas, precisa do retorno financeiro para subsistir. Tá entendendo? Então calcula muito bem seus próximos passos, tá bom? Não é porque o colega ali comprou algo que você já vai de pronto comprar para o seu. Poxa, tem bom senso, não é assim que funciona. Tá certo? Então estrutura física é algo extremamente importante. E aí, ó, vocês estão vendo esse monte de sapatos aqui? Vai estar aí no material com vocês. Sapatos, sandálias, escrito aqui em cima, planejamento tributário. Sabe por que isso está escrito? Porque o seu pé pode não caber em todos eles. E não vai estar errado. E o meu pé talvez não caiba em todos, caiba em um e outro. E aquele vai ser o meu modelo de negócio. Não tente dar um Ctrl+C, Ctrl+V no escritório já aí muito grande que você encontrou na sua cidade, ou enfim, viu na internet, quer fazer assim igual. Não é assim. A nossa profissão, e eu costumo dizer que a advocacia, dentre todos aqueles profissionais que atuam no Poder Judiciário, é no meu ponto de vista, viu gente? No meu ponto de vista particular, óbvio, a mais vocacionada. Juro. Ficam falando sempre assim, o juiz tem que ter vocação, né? O Ministério Público tem que ter vocação, e tem mesmo. Mas a que te exige mais, no meu ponto de vista, é ser advogado. Todas as vezes que eu encontro um advogado de sucesso, eu tenho muito mais admiração do que quando eu encontro um magistrado. E não é desmerecendo, não é isso, por favor, tira isso aí do seu pensamento que a professora veio. Não é isso. A admiração se dá porque é muito difícil se obter um sucesso na advocacia. E também não estou te desmotivando. Eu só quero dizer que é exigido muito mais do que você estudar para algumas fases. Entenderam? Estudar para o concurso público é você e os livros. É você concorre com você mesmo. Poxa, quantos concursos, por exemplo, da Justiça Federal ficam vagas em aberto? Começou lá atrás, por exemplo, quando você teve que estudar para a OAB, que não tem limite de vagas, não é mesmo? Então você percebeu que ali dependia somente de você. Já na advocacia, não. Tem tantos fatores, tantos vetores que podem influenciar no seu dia a dia, que realmente causam maior perplexidade, sabe? Assim, uma atuação precisa deixa assim muito mais impactado
do que a atuação de magistrado ou de qualquer um outro concursado. E aqui volto a dizer, não é desmerecendo não, viu? De maneira nenhuma. É o que? Cada pé cabe um calçado. Se o seu não está dando para advocacia, você não está errado, não tem problema. Alguém também tem que ser MP, alguém tem que ser magistrado, enfim, alguém tem que ser analista, alguém tem que fazer isso aí. E aquilo ali sim tem que ser pensado. Entenderam como funciona isso? Tá bom? Por isso esses vários sapatos aqui, para a gente refletir. Parece mais algo intrínseco do que meramente legal, assim, lei, né? Não é isso que eu quero dizer. Então, assim, é uma avaliação muito mais de dentro para fora do que você observar como os outros atuam e somente por isso você internalizar daquela forma, sem refletir. Tá bom? Vamos lá. Falando ainda de planejamento, e aí aqui falando de maneira técnica agora, o planejamento ele se dá em 3 pilares também. O primeiro pilar é o planejamento estratégico. Vejam que um período a ser avaliado, e aqui está de 5 a 10 anos a título de exemplo, tá bom? Que não necessariamente seja esse, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas planejamento no cunho estratégico, ele é feito assim, de maneira mais prolongada. Entenderam? Vejam, eu gostaria de ter minha sede própria, por exemplo. Então, isso é um planejamento estratégico de longo prazo, ou preciso fazer aquisição de um avião, de helicóptero, porque eu tenho já várias sedes no meu escritório, ou um carro, eu não sei bem qual é a sua necessidade atual, mas planejamentos estratégicos são naturalmente planejamentos mais que exigem uma disposição maior, exigem recursos maiores, um maior tempo. E aí apelida-se, né, para facilitar esse entendimento, que quando a gente está falando de planejamento estratégico, a gente faz 2 perguntas, o porquê fazer e quando fazer. Então são questões mais genéricas, tá certo? Eles são pensados esse planejamento estratégico geralmente pelos sócios, tá bom? Aqueles que coordenam a vida do escritório. Já o planejamento tático, ele vem em nível inferior. Ele se dá por questões mais departamentais. Por exemplo, precisamos intensificar o departamento civil do escritório. Entendeu? Vamos chamar o pessoal do departamento civil e passar para eles questões genéricas mais esmiuçadas para explicar para eles onde fazer o que nós pensamos aqui em cima e como fazer. Entenderam? Então vou dar um exemplo. Digamos que aqui em cima no estratégico pensaremos assim, precisamos faturar mais, só que faturar mais exige um maior trabalho. E aí não estamos pensando em maior número de horas trabalhadas, não, hora extra não é isso. Mas nós precisamos organizar melhor o nosso workflow, ou seja, a nossa gestão de procedimentos, de processos dentro do escritório, para que a gente tenha economicidade de tempo. Entenderam? Então vou explicar para vocês como faremos isso e onde exatamente essas alterações serão feitas. Entenderam? É assim que funciona. O operacional já é também nível inferior ao tático, tá bom? E ele é mais preciso. Então vamos lá diretamente na pessoa agora. Joãozinho, você vai ter que fazer assim. É como se o Joãozinho perguntasse para o tático o seguinte: ô tático, você vai fazer essas alterações? Me diz aqui o que eu tenho que fazer. Vejam que os períodos aqui também são diferentes. Aqui em cima no estratégico, quando eu falei que o período era de 5 a 10 anos, né, a título de longo, quando chegamos aqui no estratégico, no tático, ele já é elaborado para prazo menor. Aqui no meu exemplo está de 1 a 3 anos, enquanto que o operacional está de 3 a 6 meses. E essas avaliações, ou seja, desses períodos aqui que correm, as avaliações elas são frequentes, para saber se aquilo que foi conversado, acordado entre os integrantes das equipes, de fato vem trazendo os resultados esperados, tá bom? Essa é uma preocupação extremamente importante aí a ser avaliado por você que está gerindo o seu negócio, tá bom? Marketing. Olha como eu disse que o advogado precisa ser multifacetado, né? Olha onde nós estamos. Você viu na sua faculdade? Eu não vi na minha. Acredito que também não esteja sendo ofertado lá, né? E acredito que também não será, viu, meu amigo? Que acabou de pegar o AB ou quem está aí reclamando porque está ruim advogar. Quem fala sobre isso aqui geralmente são as seccionais, porque é o papel dela ali na Escola Superior da Advocacia, que com certeza a sua seccional deve ter cursos sensacionais, como todas têm, tá bom? Então, manda dar um abraço para o Alberto Simonetti, que é o nosso coordenador geral atual do Conselho Federal da OAB e tem feito trabalho sensacional. Aproveita, procura a sua OAB e questione lá a eles como é que tem sido
a grade de curso e procure ver se tem marketing lá. Veja, você não precisa aprender a fazer a roda não, meu amigo. Seu papel não é esse, não perca tempo com isso. Vá lá com um profissional e verifique como é que é feito. Procure uma pessoa do marketing mesmo. Olha só, quer ver um exemplo? Às vezes eu tenho certeza, se não acontecer, vai acontecer, viu? Presta atenção. Chega cliente no seu escritório, rato de Google, já consultou tudo e acha que sabe de tudo, hein? Ele vai lá te te obrigar a fazer do jeito dele. Doutor, eu pesquisei na internet, eu tenho que entrar com uma data de segurança, porque é caso disso. Você vai ver. Escreve o que eu tô falando, se você não passou, por isso vai passar. E olha como é engraçado. Você fica chateado, né? Por que que ele fez isso assim? Fica reflexivo, né? Por que que o cara... Meu Deus do céu, eu estudei tanto tempo, né? Não sei se vocês fizeram, mas foram feitas pós-graduações. Pô, pra eu estar aqui habilitado a fazer isso, é o cara que não fez, quer fazer. Não é? Tá vendo essa situação? Pois é. Em relação ao marketing é a mesma coisa. Você não se preparou para isso, cara. Quer estudar? É importante estudar para saber como se comportar no mundo virtual. Tá aí o direito virtual de tanto problema. Tá aí regulamentando o que pode, né? Veio o Marco Civil da Internet como guarda-chuva, né? Para começar então como um código civil ali, um guarda-chuva, a explicar um pouquinho e as leis específicas estão sendo postas aí no cenário jurídico para que seja regulado e seja cumprido também pelas pessoas que ali atuam, tá bom? Então, marketing. Vamos falar um pouco sobre isso. As redes sociais têm sido mais vistas que TV, tu sabia? Exatamente. As redes sociais, elas são de fato a principal forma de comunicação. Fora a verbal, é claro, né? Você topa com as pessoas por onde passa, mas se não for assim, até quando você está sozinho, você está se comunicando. Então as redes sociais, elas têm esse poder imenso. Olha só o que eu sempre digo, quando eu vou palestrar por aí, eu falo o seguinte, ó. Meu amigo, você passou 5 anos, pelo menos 5 anos da sua vida cursando a sua graduação de Direito, não é mesmo? E a sua turma devia ter 50, 60, 70, vou pôr essa média aí, de alunos. Você já se formou, você está com a sua OAB no bolso, e eu lhe pergunto primeiro, você sabe onde estão os outros alunos que estudaram com você? O que eles são hoje? São advogados? Aí são juízes, são assessores? O que eles são? Eu tenho certeza que se você pegar um papel e escrevendo aí o nomezinho, Mariazinha é isso, Luizinho é aquilo, eu acho que você não vai conseguir preencher tudo não. Se você conseguir preencher tudo, poxa, meus parabéns, você é muito fora da média e merece tudo de bom, muito mais do que normal. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que se você não sabe o que os seus colegas de turma são, ei meu amigo, imagine a sociedade que nunca nem te viu, nem ouviu o seu nome. Você entendeu? Então isso é algo que você tem que pensar. A segunda coisa, antes de eu concluir esse raciocínio, que você tem que pensar, é o seguinte, quando você posta nas suas redes sociais, você está passando uma mensagem, né? Não é mesmo? Qual é o tipo de mensagem que você está passando para essa população aí que não te conhece? Hein? Imagina quando um desconhecido vê a sua foto e os dizeres que provavelmente você coloca ali embaixo. O que você acha que ele vai pensar sobre você? Já refletiu sobre isso? Isso é personal brand, vou falar disso já já. Esses 2 pontos, como as pessoas irão me conhecer e o que elas irão achar sobre mim, tá extremamente ligado com as redes sociais. Dá uma olhadinha aqui. Pesquisas mostram até a forma como a pessoa se conecta, se é por meio de celulares, se é por meio de computadores, se é por meio de tablet, não é mesmo? Para conhecer o seu trabalho, as suas especialidades, onde você está localizado, se você escreveu um artigo, quais artigos são esses, seus pontos de vista sobre a subjetividade do direito, porque por mais que a lei esteja ali fria e bonitinha escrita com ponto final, ela é interpretada. E aí é onde nasce a grande mágica da advocacia, a grande mágica dos operadores do direito, e digo assim mesmo, para que fique bem claro para todos, como que isso é analisado, cada um interpreta de uma forma, não é mesmo? Conversa com seus pais aí, com seus familiares, e veja
que um caso de televisão na sua própria família, aí onde você cresceu, se alimentou, não é mesmo? Mamou e tudo mais, traz pontos divergentes sobre questões. É natural, é assim que a gente evolui, é assim que a sociedade evolui. Se ajudando, cada um colocando seu ponto de vista, entendendo que em alguns pontos você está equivocado e que o outro ali talvez já tenha enxergado algo que você não enxergou, tá bom? Então assim, ó, as redes sociais são instrumentos essenciais para esse conhecimento aí do que você é para a sociedade que não lhe conhece. A avaliação se dá, inclusive, em porcentagem de usuários. Eles estão ligados frequentemente a qual rede? Facebook? Instagram? Você tem Facebook? Não tem? Pô, porque não tem? 92% da população que acessa uma rede social, acessa via Facebook. O que você está esperando? Você quer que eles lhe vejam onde? Sei lá, Pinterest, que é 3%? Algumas pessoas irão lhe ver, mas muito poucas. Poxa, haja de maneira racional para que dê certo. E aí, o que eu falei antes sobre o que as pessoas acham sobre você, que é a personal brand, é o seguinte: as pessoas irão ver a sua imagem, irão entender a sua missão, os seus valores e a sua visão de futuro. Lembra da tríade das empresas? Missão, visão e valores? Não caiu por terra não, viu, meu amigo? Continua existindo. E sabe por que continua existindo? Por conta da importância. A missão. Missão. O que é missão? Você existe para quê? A sua missão de vida profissional é para quê? Tu tá fazendo o que no mercado? A sua visão, você pretende chegar onde? Qual é o seu objetivo? E lembra que tem que ser objetivo sem fim, porque se for um objetivo com fim, você vai acabar. Você atinge o seu objetivo, vai criar outro. Então, assim, ter a melhor, vou dar um exemplo aqui genérico, né, criado às avessas aqui, mas atender, ter um escritório que possibilite um atendimento com qualidade e de questões profundas, específicas de algo tal. Poderia ser uma visão específica disso, sabe? Alguma coisa mais pontual. Isso você tem que sentar e escrever. Isso não é algo que você numa mesa de bar vai descobrir. Não é assim. Não é nesse momento aqui agora que a gente está conversando aqui sem formalidade alguma, sobre alguns pontos, trocando um pouquinho de experiência, chamando a atenção para algumas coisas que você vai definir. Não é assim. Você deve ler muito sobre isso, entender. E olha, não delega isso, porque isso é feito por você, sabe? Isso é o que você aqui dentro quer fazer. Então, gaste um tempo, faça isso com muito carinho, muita atenção, porque isso vai ser o resultado do seu trabalho, do que você faz. Você acorda todos os dias, para quê? Se for só para ganhar dinheiro, eu acho que você não vai muito longe não, meu amigo, me desculpa, porque realmente isso não pode ser o principal objetivo. Isso tem que ser o resultado de uma boa atuação, de um bom trabalho, tá bom? Então, aqui só para ir um pouquinho mais longe, o personal brand é o que as pessoas acham que você é. É o seu julgamento, é esse julgamento aí que você fica dizendo, oh meu Deus, eu não vou julgar mais, e você julga. Você julga, todo mundo faz isso. Erradamente, sabe? Talvez tenha que julgar com responsabilidade. Julgar entendendo assim, poxa, ele deve saber o que está fazendo. Vendo o julgamento? E não punir, não apontar o dedo. Veja que quando nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, esse me colocar no lugar da outra pessoa não pode ser com a sua formatação, a sua cabeça, a sua visão de mundo. Até porque a outra pessoa teve uma outra construção de vida. Então você tem que se colocar no lugar do outro sabendo que o outro teve a vida do outro. Talvez não teve as mesmas experiências que você e por esse motivo trouxe a ele então uma visão distorcida sobre algo. Ou você próprio deve ter uma visão distorcida achando que o que o cara está fazendo está errado, quando na verdade o errado é você mesmo. Entenderam? Então o julgamento tem que se dar assim. Por que nós estamos falando sobre julgamento, Ângelo? Nessa gestão do escritório, cara? Você está falando sobre isso? É porque isso faz parte. Sabia? Não são apenas números, não. Para isso tem um contador. Chama ele. É ele que vai fazer a escrituração do contábil do seu escritório, seu livro caixa, os livros aí correspondentes. A outra parte é sua e dos seus sócios. Essas preocupações, elas são de vocês, porque você escolhe. Você pode querer, quer ver o exemplo? Que a sociedade veja você e seu escritório como um escritório moderno. E a sua preocupação seja essa. O outro, por exemplo, queira que o escritório dele seja visto como um escritório humanitário. Por que não? O outro queira que seu escritório seja visto como advogados que são
guerreiros, sabe? Assim, atacam bastante, tem um ímpeto mais acirrado, voraz, né? Uma voracidade mais acentuada. Qual o problema? Tá errado, tá certo? Eu não sei. Sabe, como é que você quer ser visto? Como é que você quer que seu escritório seja visto? Um exemplo que eu dou é assim, ó. Você compra um carro, né? Compra um carro top. Sei lá, uma Ferrari. Vamos lá usar o nome da Ferrari aqui como exemplo. Carro muito bonito. Beleza, as pessoas estão vendo que você tem uma Ferrari. Você ter uma Ferrari é o seu marketing. Sabe? Marketing. E a forma como você dirige é o personal brand de você. É como as pessoas irão lhe ver. Porque você pode ter uma Ferrari, um carro fantástico, e ser extremamente irresponsável no trânsito. Passar sinal vermelho, vocês estão entendendo? E esses atos irão lhe trazer julgamentos. E esse julgamento que a gente está falando aqui é nada mais, nada menos que o personal brand. Você entendeu? Falando superficialmente, tá bom? Cada assunto que eu estou falando aqui nesses slides é uma palestra independente, tá certo? Então, personal brand é uma também. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso para os amigos de Tocantins. Que saudade que eu tô de vocês. Se tiver alguém me assistindo de Tocantins, saudade imensa de vocês, viu? Em Tubarão, Santa Catarina, também, pô, muito bacana por lá. Então, voltando para cá, o personal brand é como as pessoas irão lhe ver. E por que eu estou falando aqui já alguns minutinhos sobre isso? Como é que você está postando suas fotos? Hein, mulheres, agora falando de vocês, só é biquíni? Só fotos de biquíni? Tu acha que seu cliente vai, quando ele pensar em um caso, sei lá, de imobiliário, ele vai lembrar da Joanazinha que tá só de biquíni? Não vai lembrar de você. Ele vai lembrar do advogado que postou sobre direito imobiliário. Você aí, advogado que só pensa em academia e tá lá fazendo, deixando o narcisismo fluir ali, a flor da pele. Pra que isso? Você acha que você vai conquistar clientes dessa forma? Acho muito difícil, viu? Então, eu estou falando aqui de maneira profissional, o perfil é seu, faça o que você quiser. Mas eu estou falando aqui você utilizar a rede social como negócio, como parte do seu negócio. Tá bom? Então pense no que vocês estão publicando. Se eu estou colocando comida, bacana. Quando eu pensar no restaurante, eu vou lembrar de você aí, que só posta pratos de comida. Agora, quando eu precisar de um advogado de área X, não vou lembrar de você. Mostra para o seu público o que você faz, profissionalmente falando. Mostra para o seu público que você conhece, naquilo que você está se transformando em uma autoridade. Isso é importante para o seu cliente, tá bom? Ninguém quer saber quem é seu filho, quem é seu pai, sua mãe, para fins profissionais. Tudo bem, se você utiliza sua rede social para fins pessoais, aí esquece o que eu estou falando, tá, gente? Não é por aí não. Não está errado quem faça. Veja que eu estou falando aqui, a conversa de gestão de escritório, tá bom? Falando do lado profissional. Então, se preocupem com isso, tá certo? Beleza? Isso porque, a partir do momento que você vai construindo, né, essa imagem, você vai virando uma marca. Marca mesmo. Tem várias aqui, Coca-Cola, PepsiCo, P&G, uma marca. As pessoas irão lhe ver assim. Você vai ser a parte corporificada do seu escritório. Por que isso? Porque você mostrou a eles quem você é, você mostrou a eles quais são os seus valores, você mostrou a eles a sua visão de futuro e a sua missão nisso tudo. Tá certo? Beleza? Se preocupa com isso, é importante. Outra parte da gestão de escritório, formação de equipe. Como é que está o atendimento da sua secretária? Você já se preocupou com isso? Como é que ela atende o telefone? Alô, tudo bem? Alô, quem é? Oi? Como é que tem sido o atendimento? Espera um pouquinho, ele não está aqui não, eu vou te ligar daqui a pouco. Detalhes. Quer ver uma coisa? Como é que estão limpando o teu escritório? Estão limpando adequadamente? Sei. Quando o seu cliente chega, tem o que é disponibilizado a ele? Café, água, não tem nada, tem suco, o que é? Detalhes. Você tem estagiários? Tem? O estagiário está fazendo o que no seu escritório? Só escaneando? Ou ele está lhe ajudando? Peticionando, eu digo. E se ele está peticionando, como é que está a preparação dele? O português está bacana? E o teu português? Tá legal? Como é que está o teu conhecimento da área que você escolheu? Você só escolheu lá no início, como eu disse, vou advogar no direito tal. Tá lendo sobre isso? Tá se atualizando sobre isso? Qual foi a última vez que você leu julgados, hein?
Julgados. Lá onde, quando o STF decide alguma coisa, STJ, quando decide alguma coisa, decide diariamente, né? De maneira que é obsoleto até de falar. Mas aí, você tem acompanhado os diários da justiça? Não tá? Então você não tá se formando, né, meu amigo? Formação de equipe é algo crucial na sua atuação. Crucial, crucial, crucial. Por que isso? Olha só, vamos passar aqui. Quando você dedica tempo a aprender, você tem algumas formas de fazer com que esse aprendizado se dê de maneira mais, como eu poderia dizer, de maneira mais profunda mesmo, assim, que ela se torne parte de você, sabe? Da mesma forma que você fala de coisas pessoais, você estuda tanto e tem acertado nesse estudo, que ele passa a ser seu pessoal. Essa aqui é a pirâmide de William Glasser. Ele entendeu, à época da pesquisa, que quando a gente lê, você já deve ter visto isso, hein? Várias vezes. Se você viu e se atentou, não sei por que você fez isso. Porque é algo tão importante que se porventura você não deu devida atenção, está perdendo tempo. Essa pirâmide dispõe o seguinte, que ao ler aprendemos 10%, a bem dizer daquilo que tem sido lido. Quando escutamos, 20%, forma de absorção. Quando nós assistimos aquilo ali, videoaula, por exemplo, né? Você escuta, assiste, 30%. Que ver e ouvir, 50%. Desculpa, até troco, né? Uma aula, ver e ouvir, 50%. Conversar com alguém, perguntar, repetir, numerar, conversar sobre aquilo ali, 70%. Escrever um artigo, por exemplo, manter um blog sobre algum assunto específico, 80%. Agora, quando você se dedica a ensinar outra pessoa, ensinar aquilo que você aprendeu, de acordo com as suas palavras, 95% de absorção do que você está ensinando. Veja que quando você está ensinando alguém, que você acha que você está ensinando alguém, você está, na verdade, aprendendo, meu amigo, minha amiga que me assiste. Então eu te pergunto, por que tu tem preguiça de fazer isso? Por que você acha chato fazer isso? Se o melhor, ou melhor dizendo, se o maior beneficiado com isso é você mesmo. Tá vendo? Tá aqui, ó. Se você ensina alguém, você absorve 50%. Essa pessoa que está te vendo, te ouvindo, absorve 50% do que tu está dizendo. Você mais aprende do que ensina. É o que eu estou fazendo aqui agora também. É o que todos os amigos que estão participando desse congresso estão fazendo. Você está me ouvindo? Quanto você vai absorver do que eu estou falando? Eu não sei se isso vai ficar disponível, se esse congresso vai ficar disponível aí por quanto tempo, enfim, para talvez assistir e absorver um pouquinho mais. Mas assim, não se engane, tá bom? Não se engane, porque não tem muita escapatória. Nós somos mais de 1,5 milhão, 2 milhões de advogados, tá bom? Não vai conseguir muito longe não se você não se preparar. Próximo passo, atendimento. Como é que está teu atendimento? Você tem demorado para retornar as dúvidas dos seus clientes? Eu sei que o WhatsApp hoje, poxa, tem sido uma tortura, não é mesmo? Se você é advogado já, cara, o WhatsApp não tem dado conta não. Porque o cliente ele manda assim, 8 da manhã, e você, digamos, está numa audiência. Aí ele manda 9 horas, tu ainda tá na bendita da audiência, tu não respondeu ainda. Aí ele coloca aquela interrogaçãozinha. Doutor, e aí? Não é mesmo? Você deve ter passado por isso. Sem falar da quantidade de consultas que vem pelo WhatsApp. Esses, poxa... E aí não tem hora também, né? Horário comercial para quem? Para o WhatsApp não existe isso não. O cliente manda ali 10 horas da noite uma besteira. Doutor, comprei um livro da Saraiva e não veio. Cara, não faz isso, bicho. Não é mesmo? Tem sido muito complicado. Mas mesmo assim, essa é a nossa realidade. Tá bom? Temos vivido com isso. Isso faz parte do dia a dia das pessoas, meu amigo. Não fuja disso, não. Se adapte a isso. Senão você vai ser massacrado. Sabe por quê? A Endeavor, coloca no Google aí depois de terminar esse congresso e vai ver quem são os membros da Endeavor, vai saber um pouquinho por que eles existem. A Endeavor é uma instituição empresarial com cunho de ensinar a população sobre empreendedorismo. É basicamente, em linhas gerais, é isso mesmo. E eles fizeram a seguinte pesquisa: motivos de perda de um cliente. Sabe qual é o maior porcentagem sobre isso? Indiferença do pessoal que atende o cliente. E aqui é genérico, tá bom? Tanto sua secretária, quanto seu assessor, seu estagiário, ou mesmo você. Esse tem sido
o principal motivo pelo qual tem perdido clientes. E aqui não é só escritório de advocacia não, tá bom? Aqui é no contexto geral. Para você ver que isso faz parte da relação comercial, no sentido genérico, extenso, sem limites da coisa. Atender bem o cliente, além de você fidelizar o cliente por meio do atendimento, você acabou de ter um marketing vivo do seu escritório, que irá lhe indicar para todas as pessoas que por ele passar e falar que a advocacia, que o advogado do outro tá ruim, por exemplo. Extremamente importante. E eu sei também que você já ouviu isso várias vezes. Você já ouviu isso? Que não é nada de novo que eu tô falando, não. O que você tem que parar e refletir é: tu tem feito isso? Poxa, por que você não tem feito isso? Por que você não tem se preocupado com isso? Hein? Eu tô falando daquelas coisas assim, no aniversário dos seus clientes, você tem mandado alguma coisa, um oi que seja, tem dado os parabéns? Por que você não tem feito isso? É tão simples, vai lá na rede social dele, se ele deixou o e-mail do seu escritório, faça isso. Se não tivesse, manda uma mensagem, talvez ligue para o seu cliente, é o que vai custar segundos. Manda uma mensagem, não sei. Por que você não... veja, pessoas se comunicam com pessoas. Então você tem que saber conviver com pessoas e como pessoa. Entendeu? Saiba se comportar em sociedade. Tá certo? Senão você vai ter prejuízos. E aí não estou falando somente em relação a prejuízos do seu escritório. Você é advogado? Você não é mais só você mesmo. Eu não sou mais só o Ângelo. Não, eu sou parte de um escritório. Eu sou a parte viva do escritório, assim como os minhas outras sócias e as pessoas que trabalham comigo. Tá bom? Você também faz parte disso. Vamos lá para uma charge bem bacana que resume aqui alguns erros que muitos têm cometido. Vamos lá, ver se tu não está cometendo um ou outro. Apatia, demora, tratamento frio do cliente, aquele grosseiro, ríspido, sabe? Não pode ser assim, o gelo, né? Não. Insensibilidade, desinformação, desrespeito e ignorância. Ignorância é quase que crime hoje em dia, né? Fala aí. Você vai estar ofendendo alguém, eu acho, com tamanha ignorância. Então, cuidado para não falhar nisso. É só isso não, Ângelo. Tem muito mais. Mas aqui é só uma pincelada, né? Tá bom? Que não é um mestrado ou uma pós-graduação lá sendo sobre isso, não. É só para você refletir. Corre atrás, isso é importante. Tô te dizendo isso, vai. Tá bom? E aí? Bonitão, cara, né? Ou robô, melhor dizendo. Estão vindo aí. Talvez não assim, demore um pouco mais. Mas os Lautecs ou aplicativos ou softwares, ou chame como você quiser, programas de computador que resolvem soluções, ou melhor dizendo, auxiliam na resolução desses conflitos, da nossa atuação. Estão aí. Estão assim, batendo na porta. Aí você quer ser clínico geral. É isso mesmo. Aí você vai querer competir com um software que ele é capaz de, quando você colocar uma palavra, ele buscar em toda a legislação brasileira em quais leis aquela palavrinha, aquela situação está ali. Por exemplo, alienação parental. Aí ele vai consultar todos os julgados, quais foram positivos, quais foram negativos. Tu vai conseguir fazer isso? Não, meu amigo, você não vai fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. E você não precisa fazer isso. Por isso que o software existe. Ele tem que ser um auxiliar seu, um longa-manos seu. E você tem que saber atuar nisso. Mais uma característica que você não teve lá na faculdade e nem vai ter também, porque não é papel da faculdade fazer isso. Na OAB sim, na ESA sim. Você vai ter lá seus cursos de informática mesmo. Como é que tá teu PJE, Projude, ESAGE e tem tantos outros, né, sistemas de acesso à justiça que exigem de você conhecimento ali mínimo de informática. Como é que tá o teu Excel, o teu PowerPoint, como é que tá o teu Word, sabe usar o Word? Não, tu não sabe usar o Word. Você não sabe. Você faz somente as edições básicas. Poxa, gasta uns minutinhos na frente do YouTube, então, se você não quer fazer um curso ali, para entender um pouquinho como funciona. Vai te auxiliar, você vai ganhar um tempão. Essa revolução que está vindo é para isso. Poxa, estão toda hora falando assim, a advocacia vai perder. Não é que a advocacia vai perder espaço. Há alguns atos que fazem parte da advocacia hoje vão perder espaço. Quando eu comecei, por exemplo, eu acho que eu orei uma vez
o diário, de baixar, né? Fez assim, mas se você tinha que baixar e ler ali as suas intimações, né? Não. Hoje você já recebe na palma da sua mão. Você sabe disso. Entenderam? São essas mudanças que irão acontecer e, poxa, ela não tem limite, afinal, ainda tem muita coisa aí para melhorar. Quero acompanhar isso, Ângelo. A B2L, Associação Brasileira de Lotex e Legotex, poxa, muito bacana essa associação. Eu sempre divulgo eles por onde quer que eu vá, porque eles auxiliam muito, sabe? Entre aí no site deles, poxa, muito legal, aprenda. Vamos dividir conhecimento, que é importante. Eles estruturaram aqui as Lotex ou Legotex, né, falando, porque Brasil, internacionalmente falando, separados aqui por assuntos, por exemplo, conteúdo, compliance, monitoramento e extração de dados públicos, resoluções de conflito alternativos, muito bacana, softwares que liga você à empresa, ou seja, o jurídico de cada um dos lados, para conversar sem ter que buscar por meio de uma lide processual, né, uma ação judicial. É muito legal isso. Se informa sobre isso porque você precisa conhecer, tá bom? Beleza? Falando de Lotex, Legaltex, a gente chega a tese e jurimetria. Bom, teses você sabe o que é, né? Teses são aquelas inovações, ou melhor dizendo, né? Vou até refazer aqui o que eu ia dizer para ficar mais claro. Novas interpretações sobre negócios jurídicos, fatos jurídicos, e por meio dessas novas teses concluímos novas situações, novos pontos de vista, novos julgados. E aí, falando de novas teses, nós temos uma jurimetria, que é assim, é saber se essa tese que você tomou conhecimento, ela tem tido êxito ou não, sabe? A jurimetria é avaliação, por exemplo, como é que estão as ações de telefonial, fila de banco, pronto, filas de banco. Filas de banco, alguns anos atrás, foi um boom no Brasil, foi um boom na mídia, em todas elas, foi um boom na justiça e papapá. E aí, como é que estão essas causas hoje? Tem vencido aí o requerente? Tem vencido essas causas? Não, sim, não. Como é que tem sido a porcentagem? Isso é jurimetria, tá certo? Isso é saber se o êxito dessas ações tem ocorrido. Assim, ó, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Amazonas, que é um exemplo, tá? Em relação a Manaus Ambiental, nome exemplificar, tá bom? Tem tido uma participação de 14,6% dos processos, ou seja, tem sido processado por que essa Manaus Ambiental? Lá no Rio Grande do Sul, a Oi Telecomunicações, por exemplo, no Mato Grosso, Bradesco, entenderam? Então isso aqui é uma consulta, foi feita pelo CNJ, e aí chegaram a esse percentual que está aqui exemplificado para vocês. Isso é jurimetria, metria de metrificação. Você ter bases que lhe auxiliam a tomar decisões se você entra com ação no juizado, se porventura você busca uma forma alternativa de conflitos pelos logotéis que eu coloquei anteriormente ou não, ou se é o caso de você ir para uma arbitragem, depende, uma câmara de conciliação parte privada, não sei. Isso lhe ajuda a tomar certas decisões, tá bom, meu amigo? Beleza? Foto conhecida na internet, né? Essa aqui também. Elas demonstram quem você tem que ser, o que você tem que fazer. Estamos aqui pertinho falando. Tem se destacado? Você me pergunta assim, eu fui presidente da comissão da Jovem, e aí todas as entregas de carteira eu estava lá, né? Tava entregando, assim como os meus amigos também, que fazem parte desse congresso, foram presidentes, fomos na mesma gestão, na gestão anterior, do ano passado, da gestão que terminou ano passado. E me perguntavam assim, Ângelo, você não se preocupa com a quantidade de advogados? Poxa, cada entrega vai aumentando. Eu falava assim, não, eu não me preocupo, sabe por quê? Porque a população tem tomado cada vez mais conhecimento sobre seus direitos, sabe? E quando, infelizmente, alguns juízes dizem assim, olha aí, tem mais advogado, tem mais processo. Eu discordo. Eu acho que não é o advogado que traz mais processo, não é isso. Porque o advogado sozinho não entra com processo, ele precisa do Joãozinho, da Maria, do Luizinho, que estão insatisfeitos com certa situação para que ingresse com uma ação na justiça. O que eu defendo, o que eu entendo, melhor dizendo, é que a população, pelo fato de tomar conhecimento sobre seus direitos, necessita de advogados, não é isso? E a grande quantidade de advogados se dá nesse motivo. Muitos admiradores da profissão de advogado têm vindo aí, e aí tem se preparado e tem encontrado essas pessoas e ingressado com ações na justiça.
Até porque nenhum escritório no Brasil consegue advogar para todo o Brasil. Você consegue ter sedes em todo o Brasil, mas você não consegue dar conta de tudo. Todas de direito penal, todas de direito de família, todas de direito tributário, papapá. Não tem. Se você quiser ser tudo de tudo, não vai longe. Ninguém consegue, nenhuma profissão consegue isso. Vocês entenderam? Então eu não me preocupo com isso. Você também não deve se preocupar com o quantitativo de profissionais que estão no mercado. Isso não é o problema. Isso é uma solução do meu ponto de vista. Agora, o que nós queremos é sentar numa mesa de audiência com um advogado que está ali do outro lado tão bem preparado quanto você ou até melhor. Porque ele não tem ninguém remando contra a maré, sabe? Já sabe como o processo tramita. Já entende a lei, não fica fazendo pedido ridículo ou você não está ali numa ação ridícula. Ó, vou te processar porque ele olhou feio pra mim. Como é que é? 100 mil reais de indenização. 100 mil? Meu amigo, você sabe quanto é que a justiça tem dado de indenização por danos morais pra você pedir 100 mil? Você tá louco? Você não tem acompanhado, não? Sabe? Então, vou entrar com uma ação pedindo tal. Pô, você não tem acompanhado que o Poder Judiciário daqui não entende dessa forma? Pô, você entra com uma ação sem futuro, com uma petição nojenta, que não consegue concatenar ideias, não consegue concatenar artigos de lei, e você sequer não consegue fazer uma contestação, porque não tem nada, tá vazia. Então por isso que a gente, conceito meu também, né? Optamos por, assim, quando pode, assim, eu nem tenho como optar, porque não é você que entra lá, mas é muito bom você sentar numa mesa de audiência e ter do outro lado advogados preparados, porque daí a cadência é muito melhor, você de fato resolve. Veja, no Poder Judiciário, nós temos que ter sempre a preocupação de querer resolver duas questões. O processo em si, judicial, e o conflito entre as partes. Sabe, o pessoal, o social mesmo. Às vezes as partes entram ali numa sala de audiência brigando uma com a outra e vocês, advogados, né, nós advogados, a gente consegue por meio do processo resolver um problema. As pessoas saem ali se abraçando, pedindo perdão. Poxa, quando isso acontece, aí sim eu vejo o ápice da atuação dos profissionais envolvidos. Não só dos advogados também. O juiz tem sua contribuição, quanto presente o Ministério Público também, ou quando advogado, seja instituições das carreiras da AGU, né? PFN, Banco Central, enfim, as carreiras da AGU, os defensores públicos, procuradores dos estados, PFN e municipais. É muito bacana tudo isso, não é mesmo? Então a gente tem que se destacar, mas com responsabilidade. Responsabilidade com o que está disposto no nosso Estatuto de Ética e o Código. Estatuto de Advocacia e o Código de Ética. Lá estão os parâmetros limítrofes da nossa atuação. Se você quer fugir, passa vergonha, tá bom? Passa vergonha perante a sociedade, passa vergonha perante os seus colegas advogados, passa vergonha perante o Poder Judiciário, o magistrado, enfim, quem quer que esteja ali. E, principalmente, passa vergonha no Tribunal de Ética da Advocacia. Tá certo? Muito cuidado, então. Estude e haja. Estude e haja. Aqui não é um playground onde você testa brinquedos, não. Você tem que saber o que você vai estar fazendo, tá bom? Análise de gestão. Então, pincelamos aqui algumas circunstâncias, não é? E aí vem a pergunta assim, você tem analisado se o que você está fazendo tem tido resultado? Se o que você está fazendo te trouxe de fato o que você tem buscado? Então você tem que analisar sua gestão. E aí nós temos algumas ferramentas disponibilizadas aí para que isso seja feito. Se você, porventura, não dispõe de recursos para ter profissional de administração para te auxiliar nisso no escritório, faça você mesmo. É até bom que você comece fazendo você mesmo para entender melhor a coisa, tá bom? Leia sobre as ferramentas, como elas funcionam, para que elas servem, não são todas iguais. Entenda o sentido da coisa e veja qual se aplica ao seu negócio. Não é também pegar todas as ferramentas e aplicar. Não é assim, calma. Você quer resolver o quê? Produtividade ou algum problema específico? Hoje tem aqui fluxograma, diagrama de Pareto, diagrama de Chikawa, folha de verificação, histograma, diagrama de dispersão, controle estatístico de processo. Como é que você quer resolver? Tem aqui, ó, PDCA, planejar, fazer, checar, agir, analisar, melhor dizendo, 5W2H, como é que está a sua qualidade? Vamos ver aqui. Diagrama de Chikawa, resolução de problemas aqui propriamente dito. 5Shitsuki, como é que está o dia a dia do seu escritório? De forma genérica, como é que está isso? Tem funcionado? Vamos lá. Estou falando de tudo. Senso de limpeza.
Precisa de organização, padronização, utilização. Como está funcionando isso? Dá uma olhadinha para o lado se você está me assistindo, se estiver porventura me assistindo no seu escritório. Olha, conversa consigo, tá bom? Aqui, 3 E's. Eficiência, eficácia e efetividade. Não são a mesma coisa não. Se você achava que isso aqui eram sinônimos, você estava muito equivocado, meu amigo. Dá uma olhadinha, vai, consulta na internet, lê um pouquinho, importante isso aqui. Análise SWOT. Nossa, esse aqui é velho, hein? Esse aqui é do nosso bisavô, eu acho. E olha só quanto tempo ele ainda tá aí. E aí eu te pergunto, você que tem um escritório, tu nunca fez isso, né? Fala a verdade. Por que você não fez isso? Por que você não fez uma análise do seu escritório? Hein? Como é que tá a sua governança, os riscos, regulamentações? O GRC, ele é assim, ó, com compliance. E falando de compliance, o que é compliance mesmo? Você tem visto o que é isso? Como é que tá a regulação do seu escritório? Sabe por que eu tô falando isso? Porque você vai se aposentar. Também pensou nisso, né? Ou você acha que vai ficar aí para sempre sem advogado? Vai ter força, sim? Uma hora tu vai parar, meu. Uma hora você vai ter que parar um pouco. Seja por ausência de forças físicas, né? Tem uma hora que... Ou mesmo por vontade. Olha o tamanho do mundo. Vai querer conhecê-lo? Para querer conhecê-lo, você vai ter que sair daí dessa cadeira do seu escritório. E o compliance, ele te regulamenta isso, te dá bases boas, concretas, para que você possa caminhar mais tranquilo. Tá bom? E o último ponto, a aposentadoria, que foi o slide que eu passei aqui agora, e é aqui nós terminamos, tá bom? A aposentadoria tem sido atualmente algo lembrado por conta da reforma da Previdência, né? Que daí não é somente, obviamente, a aposentadoria, mas tem sido lembrado nesse momento. E aí eu te questiono, você pensou nisso? Você tem guardado dinheiro, melhor dizendo, investido, né? Não adianta colocar embaixo do colchão, que não é assim que faz. Mas você tem investido, você tem economizado, você tem... Não sei. Você está pensando em se aposentar como? Você vai contribuir para o INSS? Tu acha que vai dar certo? Não vai dar, né? Tá quebrado, não tá? Por isso a reforma. E essa reforma não é só dessa vez nunca mais vai fazer. Não, daqui a alguns anos já vai ter que fazer de novo. A pirâmide de idade, que antes era assim, com a maioria de jovens e poucos idosos, ela se encontra assim da metade para inversão. Ou seja, quando nós tivermos um cenário onde teremos mais idosos, muito mais idosos do que jovens, como é que vai custear isso? Rio de Janeiro, na crise, mostrou os servidores públicos aposentados vivendo as cestas básicas. E olha, poxa, trabalharam a vida inteira. E no final da vida, ali, quando achava que já tinha dado sua contribuição e que teria segurança da sua aposentadoria, veio o aperto. Reflita sobre isso. Isso é um assunto extremamente importante. Não deixe de pensar nessas coisas, tá bom? Assim chegamos ao final dessa curta apresentação de alguns pontos importantes. Viu, né? Que tem várias outras coisas ainda a serem conversadas, mas esses pontos talvez por mim colocados, e aqui falando da minha realidade, são pontos extremamente importantes. Eu acho que não teria sem refletir sobre essas coisas, e essa reflexão ela é feita de maneira constante, diária, sempre observando os nossos erros e a intenção dessa exposição e dos meus colegas aqui que já fizeram, vão fazer. Eu recebi a programação, deve ter sido a terceira, eu acho, né? Aqui do Congresso, terceira fala, eu acho, não sei bem. Mas os meus amigos aqui também vieram compartilhar suas experiências. E essa foi a minha. Eu espero ter contribuído um pouquinho, se porventura eu conseguir fazer com que alguém aí do meu lado, aí desse outro lado, tenha pensado, se preocupado, ou, poxa, eu não tinha pensado assim, talvez eu vou refletir. Eu acho que eu já vou estar com o meu dever cumprido, porque de coração eu desejo muito, muito sucesso a você que me assiste, a todos vocês, que vocês consigam construir suas carreiras de maneira sólida, que vocês consigam, por meio do trabalho de vocês, manterem as famílias com tranquilidade, viverem em harmonia,
e é todo o carinho possível eu mando aqui para todos vocês. E o Roraima está de portas abertas para o que precisarem, tá bom? A conversa é assim mesmo, sem formalidades, com muito carinho, com muita proximidade, tá bom? Um beijo, um abraço a cada um de vocês. As minhas redes sociais, porque como eu disse, são extremamente importantes, são essas aqui. @Ângelo Pessini, me adiciona lá, vamos conversar. Se porventura você me adicionar, manda no direct aí, Ângelo, tira o doutor, tá? Vocês não são meus clientes não, vocês são meus amigos. Ângelo, poxa, eu vi lá, cara, você só falou baboseira, pô, para com isso. Ou então, não, Ângelo, poxa, você me ajudou, mas eu acho que você poderia fazer assim, um assado. Cara, eu tô aqui para crescer junto com vocês. Prazer imenso, contem comigo sempre. Um beijo e abraço aí pro pessoal do Direito Favorável. E você tá aí pensando, tá, e qual é meu presente, né? Meu presente é o seguinte: Direito Favorável tem um curso de prática trabalhista diferente aí de qualquer outro. Tem a participação de um juiz trabalhista, muito bacana, muito legal, muito amigo assim, e 2 advogados trabalhistas super bem preparados. E esse curso é para aquele que não tem muita prática não, hein? Ou mesmo que tenha prática e queira se aperfeiçoar. E eles deram 25% de desconto. 25% de desconto. Só que você só vai conseguir esse desconto se você colocar lá assim, Ângelo Pessini. Meu nome vai estar escrito embaixo, Pessini, se porventura tiver uma dúvida, Ângelo Pessini. Coloca lá que daí você vai ter direito a 25% de desconto no curso. Tá bom? Beleza? Ó, fiquem com Deus, gente. Um abraço a vocês que estão me assistindo e aos meus colegas todos aqui. Estou morrendo de saudade de todos vocês, o Leandro Nath de São Paulo, a Nádia do Piauí, o Hermes da Bahia, a Natália Assunção lá do Espírito Santo, o Otávio de Tocantins. Cara, que saudade que eu tô de todos vocês aqui, viu? Todos vocês mesmo que estão fazendo parte desse congresso, do Marcelo, do Direito Favorável, do Rafael também, do São do Ceará. Conheço todos vocês e vamos nos encontrar quanto antes. Beijo, gente. Aguardo vocês qualquer hora dessas aí. Um abraço grande do Ângelo.